Boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa live. Boa noite. Bem na hora, a Aida já deixa o negócio cair, né? Bem minha cara. Pelo menos não foi a conexão dessa vez, né, Aida? Tá certo, professor. Nós vamos começar a conversar aqui. Está chegando a Kátia também. Kátia, Ariana. Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, a gente começa o seguinte, ó. A gente começa com a apresentação, né? Já tem a Eliana aqui presente. A Kátia, eu tô vendo a Kátia. Boa noite, tá tudo bem? A Kátia Martini é uma parceira, está sempre presente. Nós já fizemos curso junto, a Eliana também está sempre presente nas coisas. Oi, pessoal. Agora é o seguinte, vamos passar uma apresentação. Vamos fazer por ordem alfabética. Primeiro, então, Aida. Oi, tudo bem? Meu nome é Aida, eu sou psicóloga, trabalho com autismo há mais de 15 anos e sempre acompanhei e sempre participei, tanto quanto psicóloga, para intervir, quanto já fui acompanhante durante muitos anos de pessoas com autismo já na fase adulta. Então, o que nós vamos conversar hoje é justamente isso, né? Discutir um pouco algumas aplicações para desenvolver alguns repertórios na vida adulta. Kátia. Kátia está congelada, não está dando certo, não. Tá. A gente vai ter que, já teve uns problemas técnicos antes, vai ter que pedir para ela sair e voltar. Está num outro método. Kátia, você ouviu? Kátia. Kelvis, faz a apresentação aí, depois a gente conversa com a Kátia. Tá joia. Boa noite, pessoal. Me chamo Kelvis, sou psicólogo, né? Trabalho na atuação com pessoas com TEA há 10 anos. Né? Trabalhei inicialmente como acompanhante terapêutico da Aida Brito. Tia Aida. Né? Realizei meu mestrado na área, né? No grupo de pesquisa da UNB. E atualmente estou de volta, estou no consultório, trabalho com intervenções de análise aplicada com pessoas com TEA. Legal. Então, tá. Inclusive, eu e o Kelvis... Oi, desculpa, Luciano, perdão. Não, continua, depois eu falo. Tá, inclusive, eu e o Kelvis de alguns atendimentos em conjunto com autismo na fase adulta já. Não foi, Kelvin? Isso. Exatamente. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em educação, eu faço pós-doutoramento na Universidade Federal de São Carlos. Eu estudo autismo e inclusão. Então, a minha área de atuação, né, é muito mais ligada à infância, à educação, à inclusão, à área de pesquisa também. Mas o que tem acontecido é o seguinte, eu sou um militante da causa, né? Eu participo de muitas circunstâncias em que a gente discute a questão do autismo, né? Seja na Assembleia Legislativa, no Brasília, no Congresso, em vários lugares. E aí, sempre que a gente vai fazer essa discussão, tem sempre um monte de gente que fala assim, olha, vocês estão falando aí, não diz nada para mim, porque meu filho tem 20 e tantos anos, tem 30 e tantos anos. Luciano, acho que seu vídeo parou. Mas eu vou completar o que ele falou aqui, entendendo que isso é uma questão que eu percebo muito quando a gente vai dar congresso, palestra, seminário, onde a gente acaba encontrando um grupo maior de pessoas, né, essa distância, né, das pesquisas ou de discussões ou de debates sobre autismo na vida adulta. Não é raro a gente encontrar muitas famílias que pedem apoio, pedem ajuda, porque já estão com os filhos, né, acima de 15, 16, 18 anos, e muitas não sabem o que fazer. Ou as pesquisas experimentais, né, apontam muitos resultados na primeira infância, né, no início da infância, ou na intervenção precoce. Fala-se muito de intervenção precoce, né, Thaís? Isso, fala-se muito em intervenção precoce, mas, na realidade, quando a gente vai pesquisar sobre a vida adulta, a gente tem aí um fosso marcado dentro da psicologia ou dentro
da nossa experiência empírica, né, no nosso dia a dia nos consultórios. Desde o que se refere ao comportamento como um todo, a inserção no mercado de trabalho, as questões de autocuidado, as questões educacionais, a gente vê muito, a gente percebe que a gente ainda falta muito pesquisar e descobrir, né, alguns caminhos experimentais interessantes. A Kátia, se ela conseguir entrar daqui a pouco, né, ela é uma terapeuta ocupacional competentíssima, tem atendido comigo e dividido muitos casos aqui em Uberaba. É uma profissional que eu admiro muito o trabalho dela, e a gente tem conseguido excelentes resultados com TEA adulto ou TEA severo, que a gente tem procurado descobrir, né, e buscar alguns resultados experimentais baseados em algumas pesquisas, onde a gente aplica com esses sujeitos para ver os melhores resultados. E ela vai trazer algumas discussões sobre, por exemplo, o autocuidado em meninas com TEA, né, que já estão na menarca, já estão passando pela primeira menstruação, e aí ela vai contar um pouco da experiência dela, ou da nossa experiência, em relação ao autocuidado e à higiene de meninas quando estão menstruadas, né, e como é difícil a gente fazer esse treino, né, esse encadeamento comportamental, que ela vai já discutir um pouco com a gente. Kátia, você conseguiu entrar? Olá, Kátia. Olá, pessoal, boa noite. Enfim, você se entrar. Ótimo, então você se apresenta, Kátia, fala um pouco do seu trabalho. Boa noite, pessoal. O meu nome é Kátia, eu sou terapeuta ocupacional. Eu sou formada em terapia ocupacional há 10 anos e atuo na cidade de Uberaba realizando atendimentos, tanto em uma clínica chamada INEPS, como também o atendimento domiciliar. Atendo pessoas com vários diagnósticos, mas a maioria são sujeitos com TEA. E como a Aida já havia informado, né, a doutora Aida, nós trabalhamos juntas. Pode falar de tia Aida. Nossa, tia Aida! Nós trabalhamos juntas há um tempo aqui em Uberaba, né? E temos muito sucesso mesmo em vários casos, principalmente com pacientes, né, com pessoas adultas que apresentam muitas dificuldades relacionadas ao treino das atividades de vida diária, ao autocuidado e também ao convívio social, né, ao treinamento social que nós realizamos muito aqui também. Sou acompanhante terapêutica de algumas crianças e realizo atendimento também na cidade. Tá, Kátia, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse acompanhamento que a gente tem realizado com o autismo adulto. Deu um problemão técnico para mim. Tudo bem, Luciano, eu já assumi o seu lugar, pode ficar tranquilo. Desculpa, tia Aida, então, você Kátia, vou repetir sim. Eu queria que você comentasse um pouco, Kátia, desses atendimentos que você tem realizado, né? Que tipo de procedimento você tem utilizado, que você tem tido mais sucesso, né? Do que você fala né? Que você no comecinho falou, tem atendido aqui com a tia Aida, e a gente tem tido excelentes resultados na intervenção de meninas com autismo na fase adulta. Eu queria que você falasse um pouco que procedimentos são esses, como é que você tem sentido essas respostas. E vamos lá, agora você fala, depois eu vou te dar uma cutucadinha aqui mais. Combinado. Para a gente começar esse assunto, é importante falar sobre a necessidade de se trabalhar, de se desenvolver, estimular a independência e a autonomia nas pessoas adultas com TEA. É importante falar que é diferente independência e autonomia. Independência é a capacidade de executar atividade, de executar cada ação. E autonomia é o sujeito conseguir gerenciar. O cuidado, as atividades de autocuidado, tanto as atividades de autocuidado como também a higiene pessoal de meninas, principalmente no período menstrual, ou seja, que já tiveram a menarca ou que vão iniciar esse processo, né, nos próximos anos, ela é muito importante. Nós temos várias estratégias que nós utilizamos para desenvolver esse trabalho.
eu preparei para vocês uma sequência do que é importante a gente pensar ao se avaliar e ao se trabalhar com pessoas com TEA nessa fase da vida. Nós temos um passo a passo aí, então, para que a gente consiga analisar e intervir de forma eficiente utilizando os princípios da ABA, né? Então, o primeiro passo que nós temos que ter é avaliar quais são as habilidades e as dificuldades desse sujeito. Por exemplo, ele tem capacidade de comunicação? Como que está o comportamento verbal? Como estão as habilidades motoras? Lembrando que muitas pessoas, né, com TEA severo podem ter dificuldades motoras, de coordenação motora global, coordenação motora fina, o movimento de preensão palmar, de pinça bípode, pinça trípode. Então, nós temos que avaliar isso tudo. E também qual é o conhecimento prévio que essa pessoa tem quanto às atividades, sejam elas atividades de vida diária, como banhar, se vestir, se alimentar e também cuidados relacionados à higiene pessoal. Tá, Kátia, quando você fala nessa questão de avaliar, dentro da análise do comportamento, a gente tem algumas ferramentas bem conhecidas até sobre trabalho de TEA adulto, né? E dentro da terapia ocupacional, você tem algumas dessas ferramentas que você utiliza mais, ou que você acredita que possa, né, ser uma ferramenta que nós, dentro da área da análise do comportamento, poderíamos conhecer que seria interessante? Sim, dentro da TO nós temos algumas avaliações específicas, né, relacionadas à atividade de vida diária e também a coordenação motora, que é primordial para alguns casos. E dentro da análise do comportamento, a gente pode realizar uma análise funcional, né, Tiaída? Uma análise experimental funcional, como você sempre disse muito bem, e que nós também utilizamos nos nossos casos aqui em Uberaba. E também o Acesse, né, em rede nacional, como nós atendemos. Tá. E agora, você pode falar um pouco desses procedimentos, tia Kátia? Sim, claro. Depois de realizar essa avaliação pormenorizada, nós temos que realizar a análise da tarefa. Essa análise da tarefa, ela está muito pautada em como nós vamos realizar, ou seja, qual será o passo a passo para que se execute aquela determinada ação. Vou falar com enfoque maior no cuidado e na higiene pessoal, no período menstrual, ok? Ok. Então tá. Inicialmente, nós vamos realizar essa análise da tarefa, que ela serve para decompor, ou seja, pormenorizar cada etapa que deve ser realizada até a execução final daquela ação. A partir disso, então, nós vamos ensinar quais são os aspectos visuais e cognitivos necessários para realizar aquela atividade. No que se refere ao autocuidado e ao período de menarca, nós temos vários artigos interessantes na literatura. Desde 1983, nós temos uma discussão nessa área, né? E os estudos, eles apontam que esses componentes cognitivos e visuais, eles devem ser ensinados. E como que eu vou fazer isso? Por exemplo, se eu recebo na minha clínica uma menina de 9, 10 anos e eu pretendo fazer um programa para trabalhar essa habilidade específica, eu posso realizar algumas atividades de sensibilização e até mesmo para dessensibilizar todas as situações que envolvem a menarca. Tem um estudo muito interessante de 1983 que ele pegou uma boneca e ele colocou um conta-gotas na região vaginal. Esse conta-gotas, ele continha um líquido vermelho. E a partir dessa... Oi? Um marcador. Isso. E a partir dessa estruturação da atividade, né, os pesquisadores, eles conseguiram simular, ou seja, dar um modelo para a criança, para a pré-adolescente, do que ela deveria fazer a partir do momento que ela menstruasse. E os autores, eles apontam a necessidade dessa dessensibilização, quanto ao que é aquele líquido vermelho, quanto ao que ele representa, ou seja, a maturidade da mulher nesse momento da vida dela,
também quanto à utilização de algumas estratégias que são adequadas e necessárias para se trabalhar nesse quesito. Diante disso, então, a partir do momento que a gente consegue compreender e trabalhar, passar por esse processo de dessensibilização, nós vamos realizar algumas atividades. E aí entra, né, algumas estratégias que nós podemos utilizar, que é o desencadeamento. O encadeamento, desculpe, esse encadeamento, ele tem 3 principais estratégias. Posso falar sobre eles, Chaide? Isso era uma das perguntas, né? Mas peraí, calma. Vai devagar. Então, vamos localizar aí as pessoas. Então, a gente, dentro da análise... Então, vamos aqui ser bem didático para todo mundo. A gente falou em primeiro avaliar, né? E aí a gente tem alguns protocolos interessantes dentro da própria análise do comportamento que faz isso. A gente tem também algum protocolo dentro da sua área bem específica de terapia ocupacional, né, Tia Carla? Uhum. E aí você fala um pouco dessa análise de tarefas. Eu acho que tarefa para poder, como você vai usar, pormenorizar, né? Transformar essa habilidade, utilizando a economia conceitual para todo mundo, transformar essa habilidade numa habilidade menor, quebrando ela em pequenas unidades, e a gente ensinar cada unidade em separado, quer dizer, vai depender da estratégia mais para frente, como é que você vai utilizar, né? Então, o primeiro passo é a gente analisar essa tarefa e, em seguida, usar o que você está citando como encadeamento comportamental, né? Tio Kelvis, se você quer comentar alguma coisa sobre o encadeamento? Na verdade, assim, a gente tem que entender sempre que temos que fazer uma análise de qual é o repertório do sujeito, né? Não tem como você propor, né? Vou pegar um treino e vou executá-lo para todo mundo da mesma forma, né? Então, a gente precisa sempre, dentro de uma linha de base, que a gente vai chamar de linha de base, essa avaliação, né? Perceber quais são as dificuldades que o sujeito apresenta. De repente, o sujeito, se você utiliza dicas, ele consegue dar continuidade às ações, né? E você inicia com um procedimento com dicas iniciais, né? Se não, de repente o sujeito não tem independência, não executa nada, nenhuma das etapas das ações, né? Então, cabe-se pensar o que vai fazer. Kátia, eu queria começar com uma pergunta que é assim, que tem a ver com isso, né? A gente está falando da ideia de ensinar meninas higiene menstrual e que fazer isso pode ser feito, por exemplo, com o ensino de cadeia comportamental. A gente está falando algumas coisas técnicas sobre isso. Mas eu acho que a Kátia, a Aida falou sobre a questão da avaliação, você também. E a minha pergunta é a seguinte: mesmo uma moça mais severa pode aprender a fazer sua própria higiene menstrual? É possível? Ou você vai conseguir fazer isso só com um grupo pequeno de pessoas? Essa é uma pergunta, se todas podem. E se uma menina não tem uma data exata para entrar na fase que ela menstrua, quando que você começa a treinar isso? Depois que ela já menstruou ou antes? São 2 perguntas. Isso, boas perguntas, Lucelmo. Primeiro eu gostaria de agradecer a complementação, né, do Kelvis, quando ele fala quanto às dicas, e realmente, durante todo o processo, nós utilizamos várias dicas, que podem ser verbais, gestuais, ou até mesmo a ajuda física, que pode ser total ou parcial. Agora, respondendo às suas perguntas, Lucelmo, uma pessoa com autismo severo, ela pode sim, e estudos experimentais mostram isso, né? Ela pode sim aprender a se cuidar e fazer toda essa higiene relacionada à menstruação, né? Desde que ela tenha alguns pré-requisitos, como também foi citado pelo Kelvis. Então, esse treino, ele vai depender de quais habilidades prévias ela tem. Vale ressaltar que em todos os casos, em toda situação, existe uma exceção. A partir do momento que foi feita a avaliação dos pré-requisitos, né? Você fez o treino e aquela pessoa ela não se adequou, os estudos eles falam que a gente pode partir para um outro método, que seria a medicação, né? Vale ressaltar, Lucelmo, que essa medicação, ela deve ser passada pelo médico, é ele quem vai avaliar, e existem medicações que são de uso contínuo, ou seja, a pessoa ela não menstrua,
ela usa a medicação sem a pausa, o contraceptivo sem a pausa mensal de 7 dias, tá? Então, isso é possível sim. Porém, quem vai definir isso será o médico a partir de exames e a partir de uma avaliação minuciosa, que é individual. Nós temos experiências, né, de algum tempo aí, de pessoas que, mesmo sendo severas, conseguiram realizar as atividades e desenvolver essa atividade de maneira satisfatória. É claro que, em alguns casos, a conduta da família de estar mais próxima nesse momento, ela deve ser mais ressaltada, né? Mais cobrada. A família tem que estar mais próxima, porque pode ser que durante esse treino a pessoa precise de orientação quanto ao momento que ela tem que colocar o absorvente. Então, alguns estudos experimentais, eles nos trazem o seguinte, que uma das dicas que a família pode dar, quando a pessoa chega, né, a adolescente, essa mulher chega e demonstra que está menstruada, é uma dica que foi treinada durante todo o programa, que pode ser sangue vermelho, mancha vermelha, coloque o absorvente. Uma dica verbal bem simples, tá? Mas que precisa de ser compreendida. Porém, é possível. Com um trabalho bem feito é possível, sim. Kátia, vale ressaltar para quem está assistindo que quando a Kátia fala de dica, a gente tem uma séria discussão, eu e a Kátia, quando a gente vai falar sobre as dicas, porque a gente tem um universo muito grande que nos dá um aparato, que é a comunicação alternativa, por exemplo. E que também ainda a gente tem que pesquisar muito, discutir muito como essa comunicação alternativa pode ser inserida, né? Essas agendas visuais também podem ser inseridas para ajudar nesse treino dessas tarefas, né, dentro do encadeamento comportamental. A gente ainda tem que discutir muito isso. É muito comum, né, nos grupos que eu faço parte com a Kátia, a gente utilizar esses mapas contingenciais, ou a comunicação alternativa, ou um conjunto de agendas visuais para a gente ajudar nesse encadeamento comportamental, que acaba tendo funções bem diferentes uma da outra. Isso. Kátia, com relação... uma coisa com você. Tem uma pessoa que perguntou aqui, deixa eu ver quem que é aqui o nome. A Ana Paula. A dúvida dela é se pessoas com autismo, elas têm uma sexualidade mais aflorada, se isso aparece antes. Como você vê essa questão dessa relação hormonal mesmo? Isso depende de cada caso, né, Lucelmo? Em alguns casos a gente observa, sim, que até mesmo durante a pré-adolescência ocorre um pouco mais a masturbação, porém depende de cada caso. Vale ressaltar que isso vai ser muito discutido pela Natália Brito, né? Nosso seminário vai acontecer em São Paulo, né, Lucelmo? Ela vai ter um tema específico sobre isso. A questão da higiene pessoal, ela faz parte de um programa de sexualidade. É claro que precisa de avaliar esses pré-requisitos, né? Porém, depende de cada caso. Eu acho que é a filha da Ida. Eu atendo um caso junto com a tia Ida aqui em Uberaba, que a pessoa, né, ela tem 19 anos, já menstruou, atualmente ela usa medicação para não menstruar, só que a sexualidade ainda não foi despertada. É relacionada à questão libidinosa, né? Que é a libido, né? Isso, ao desejo. E, Kátia, com relação, por exemplo, você falou das pistas visuais, a Sheila falou também, a própria questão do sangue como marcador, né? Você sabe de estratégias que sejam, por exemplo, que não a gente sabe que existem variáveis do próprio corpo feminino que sinalizam a vinda da menstruação, né? Se tem algum material com relação a um treino dessa percepção ou mais relacionado mesmo à questão das pistas visuais? Isso. O que nós encontramos na literatura aponta a questão da pista visual, né, e da capacidade cognitiva de interpretar a situação no momento da menstruação. Porém, a partir do momento que eu consigo estabelecer uma estrutura, um treino bem adequado com esse sujeito, eu posso buscar outras estratégias para ensinar ele, dentro da sexualidade também, a reconhecer o seu corpo.
Por exemplo, a menina ela pode identificar a dor na barriga, a dor nas pernas como um sinal de que ela vai ficar menstruada. Só que isso exige algumas habilidades cognitivas, né, mais refinadas. A Márcia está perguntando aqui justamente isso, né? Você ensina, por exemplo, eventualmente, a reconhecer a cólica se houver essas habilidades cognitivas que você está falando, né? E tem uma estratégia específica para lidar com essas cólicas e com a TPM, alguma coisa por aí? Desculpa, Luciano, eu não entendi. Tem estratégias? Para lidar com as cólicas e TPM. Ah, sim. Aí nós vamos partir para os reforços, né? O que a gente pode utilizar durante esse período para estar amenizando todos esses sintomas fisiológicos, que a gente sabe que a mulher realmente passa por isso, né? Então, nós podemos utilizar algumas estratégias, um reforço tangível durante esse período, o reforço social também. Tem um estudo que eu li, ele até apontou a necessidade de você, durante os primeiros ciclos menstruais, você reforçar muito a mulher, né, durante 15, 20 minutos, quanto à importância dela ficar com o absorvente, no caso, para que ela se adapte a isso. Para antecipar, né? Ok, Tchaile. Ok, Tchaile. Pode falar, Tchaile. Aida? Pode sim, ok. Sim, sim. Tá, deixa eu falar uma coisa. Kátia, nós fizemos recentemente um curso juntos. Curso de... Aida, você não está sendo mostrada aqui. Eu estava vendo lá. A gente está vendo você aqui, mas a gente não está sendo mostrado. Eu vou tentar fazer um negócio. Kátia, você fez um curso de segurança em crises agressivas, né? Lá no Grupo Método, nós estávamos lá juntos. É um curso muito importante, né? Um curso bastante relevante. Por quê? Porque entre pessoas com autismo, de modo geral, a proporção de pessoas com autismo é 4 meninos para uma menina. Isso aqui de um modo geral. Só que entre aqueles que têm o autismo leve, que antigamente a gente chamava de Asperger, é só 9 meninos para uma menina. Ou seja, a proporção é muito menor. Então, nós temos mais meninas severas do que meninos. Então, essa questão, por exemplo, da segurança em crises agressivas, lidar com essas crises, é uma coisa especialmente importante quando a gente fala de menina, com essas meninas que têm esse comportamento. Como é que você vê essa questão do manejo de comportamento agressivo? Eu sei que você lida com casos assim, bem agressivos. Isso, realmente o curso ele foi muito importante, né, Lucelmo? O Grupo Método está de parabéns pela proposta. A questão da crise agressiva, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em como redirecionar, em como desacelerar esse comportamento quando ele inicia. Assim como nós aprendemos no curso, essa é a parte primordial, né? Eu ter estratégias para redirecionar esse sujeito na hora que ele começa a apresentar esse comportamento. A partir do momento que eu não consigo fazer isso, né, desacelerar, nós vamos fazer o procedimento que você aprende no curso, né, de seguranças em crises agressivas, que é o PAFE, um procedimento emergencial de intervenção física. Porém, isso você tem que estar capacitado para fazer. No que se refere às meninas, nós temos que ter alguns cuidados específicos, principalmente se ela está nesse período menstrual, né?
Esse processo de desaceleração, esse redirecionamento, ele deve ser bem pensado. A gente sabe que nesse momento está envolvendo também aquele comportamento que é inadequado, mas também uma questão hormonal. Então, quais estratégias durante esse período nós podemos ter para redirecionar, para desacelerar? Acho que isso é o fundamental. Não vou me ater tanto à questão do PACE, porque isso é um procedimento que você aprende a fazer no curso, mas essas estratégias de desaceleração, que são as mais adequadas, né, a se pensar nesses casos. Entendi. Na parte sensorial, você é TO, né? Eu acho que isso dá um background para você muito legal. Como é que você atua nessa parte sensorial da menina? Se tem diferença na época em que ela tem a questão da menstruação? Como é que é isso? Isso, nós temos uma experiência aqui em Uberaba bem interessante, né, Tiaída, de uma adulta que nós conseguimos determinar a questão do comportamento dela quando eles são mais inadequados, localizando isso próximo ao período menstrual. Então, a partir do momento que você faz uma análise muito adequada daquela situação, a gente pode até identificar isso. É claro que as estratégias, a conduta, ela será a mesma, porém a estratégia que a gente vai utilizar nesse período, ela pode ser um pouco modificada, de acordo com o planejamento do grupo, o planejamento feito previamente, durante as reuniões e as supervisões também. Não deixa de ser uma variável antecedente bastante relevante, né? Isso, com certeza, Kelvis, é uma variável que a gente tem que levar muito em consideração. Peraí, saiu aqui, vamos ver se voltou. O negócio endoidou aqui. Eu acho que agora tá dando para ver todo mundo, né? Tá sim. Acho que agora o pessoal consegue ver. Pronto, aproveitando que eu entrei de novo. Não, eu fiquei aqui o tempo todo, não brigue comigo, não. Mas ela sumiu. Você para com isso. Não, ela você para com isso. Tá no entra e sai aí. Não, fiquei sentadinha aqui, Kátia. O Donald Baer, ele tem um artigo muito legal que ele fala sobre os 6 passos que são essenciais para você fazer um programa de intervenção comportamental. E o último passo que ele fala é o que ele chama, né, eu vou utilizar de uma forma clara para todo mundo entender, de validade social nos programas de intervenção comportamental. Né? Essa validade social é algo que eu acho até muito pouco discutido dentro da nossa área. Né? Muita gente fala de pesquisa experimental, onde a gente compara o sujeito com ele mesmo, ou num grupo, mas quando a gente vai discutir essa validade social, a gente vai, e muita gente ainda procura como discutir essa validade social. Eu vejo que quando a gente faz um trabalho como esse, né, a gente está lidando diretamente com essa validade social, porque a gente mostra para um público muito grande a melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Como estudiosa e agora quase doutora, né, como é que você faria para mostrar essa validade social do seu trabalho? Porque, assim, eu não sei se deu para as pessoas ouvirem, eu e a Kátia, a gente faz um trabalho de generalização muito importante, né? A gente tira os nossos pacientes de dentro de casa. Então, constantemente a gente leva esses adultos aí para o cinema, ao parque, a participar de atividades fora, mas eu não foco nem nessa questão dessa generalização, que é considerado por Baer um passo a ser um passo importante para você ter um programa de intervenção comportamental eficaz. Mas eu falo dessa validade social, né? De que forma a gente pode envolver as famílias para conseguir essa validação social num trabalho que é tão importante como o seu. Perdemos o finalzinho aqui. Isso, perdemos. Isso. Então, como é que a gente pode envolver a comunidade, as pessoas, para entender esse trabalho? Isso. Lendo alguns materiais, eu encontrei uma frase bem interessante do Demetrio, de 1983, que ele fala que todo esse treino dessas habilidades de autocuidado, habilidades de higiene
pessoal, elas são importantes, tanto para a família quanto para os sujeitos e também para a sociedade. Porque a partir disso, o sujeito ele terá orgulho, dignidade e independência para cuidar de si mesmo. Vale ressaltar, Tchaida, como você comentou, esse cuidado, ele não deve estar relacionado só ao ambiente familiar, ao ambiente natural da casa do sujeito, mas também à sociedade. A partir do momento que nós saímos com esse sujeito, nós ensinamos ele a lidar em sociedade, a gente está abrindo uma gama de possibilidades, tanto para ele quanto também para a sua família, que em muitos momentos fica limitada em um espaço, limitada em algumas situações que são específicas daquele sujeito. Eu vejo esse trabalho que a gente realiza como primordial para a qualidade de vida desses sujeitos, qualidade de vida dessas famílias e principalmente para o reconhecimento social da pessoa com TEA dentro dos ambientes que a gente frequenta. Acho interessante que quando eu vou no shopping, em algumas lojas, em alguns restaurantes, as pessoas já me conhecem. Então, esse reconhecimento, essa postura das pessoas de estarem abertas à pessoa com TEA e a essa participação social, essa inserção delas na sociedade é fundamental. Kátia... eu vi o professor Luciano falando. Deixa eu fazer uma fala aqui, depois... Tá. É que eu acho que é importante isso aqui. Então, primeiro, para quem está assistindo aí, é importante dizer que agora, dia 18 e 19 de agosto, vai ter o primeiro Seminário Nacional de Autismo na Vida Adulta. É um evento, é o primeiro grande evento assim, no Brasil, que a gente vai tratar especificamente da vida adulta. A gente precisa muito falar disso. Nós temos muitos problemas, sexualidade vai ser um dos temas. Eu vi aqui outras pessoas falando, né? Uma pessoa que está com problema com o filho na puberdade, a Natália vai fazer uma fala sobre materiais para trabalhar com a sexualidade, enfim, muitos temas, residência assistida, comunicação alternativa, trabalho, enfim, todos os temas contemplados aí, primeira grande iniciativa nesse sentido. E nós está acabando o primeiro lote do seminário, que é um pouco mais barato, eu vou passar para o pessoal depois aí para vocês terem acesso, se quiserem participar. Acho que é uma oportunidade realmente importante, acho que é um evento que a gente tem que deixar vivo aí, porque nós estamos engatinhando aí nessa área. Mas, Kátia, esse serviço que você faz é um serviço particular. Eu queria saber o que você vê aí na sua cidade, o que você acompanha aí de serviço público para essas pessoas. Como é que anda os serviços públicos nessa área? Você vê alguma coisa? Você vê, por exemplo, possibilidades desse trabalho que você faz virar política pública? Quais são as possibilidades das pessoas no SUS, enfim? Isso. Eu vejo não só possibilidade, como necessidade, né? Esse treino de habilidades sociais, principalmente nos ambientes em que eles ocorrem, é uma necessidade, Lucelma. A gente precisa disso. Infelizmente, não é uma realidade tão vista no serviço público, principalmente devido à demanda de tempo que é necessário para isso, né? E também a demanda profissional. Então, os recursos humanos, ele tem que estar muito bem preparado para se fazer essas saídas, fazer esse treino social. Porém, eu vejo que as políticas públicas, de uma forma geral, elas deveriam se voltar um pouco mais a isso, né? Debruçar um pouco mais nessa questão. Não é só a pessoa com TEA que passa por essas necessidades, mas é toda a família, todo o círculo de convívio próximo, toda a rede de apoio próxima a ela, passa por essas necessidades também. Então, é fundamental a gente pensar em políticas públicas. Aqui em Uberaba, nós não vemos essa realidade tão evidente nos serviços públicos, não. E, Kátia, me conta, assim, com relação aos treinos que você desenvolve com os autistas adultos, principalmente com relação às moças, me conta como é para você a questão da participação da família, o que você encontra aí como barreiras para as famílias no engajamento dos programas que você coloca para serem executados, né? Essa questão, entendendo que a sexualidade seja para uma pessoa com TEA ou não, ainda é um tabu, ainda é uma questão delicada, né? A gente vê uma facilidade enorme dos pais aderirem a treinos
pedagógicos, né, treinos mais relacionados a partes acadêmicas, né, e com relação a essa parte da sexualidade, o que você tem percebido das famílias que você atende? Olha, todos os programas que nós aplicamos aqui, né, Tia Ida, juntas, nós temos algumas dificuldades, sim, mas dificuldades essas que ao longo do tempo a gente consegue superar. Quanto à sexualidade, principalmente, né, quanto à higiene feminina, a família ela tem que estar muito próxima desse sujeito. A gente não consegue trabalhar sem ter essa parceria. Afinal, a menarca ou a menstruação mensal, ela vai acontecer dentro do contexto familiar. Então, nós precisamos de estabelecer essa parceria e as famílias, normalmente, né, depois de uma sensibilização, elas vêm se adequando, sim, de maneira adequada e de maneira satisfatória. Mas o ideal, Kelvis, nisso tudo que você falou, é a gente pensar nesse tabu, em como quebrar esse tabu e em como preparar essas meninas antes da menstruação, antes da menarca, né? Por que é importante a gente pensar isso? E os estudos, eles também apontam. Se a gente prepara essa menina, no momento que acontece a menstruação, ela já tem uma estrutura adequada, né, para lidar com aquilo. Ela já reconheceu o seu corpo, então é importante a gente falar dessas mudanças, ela já sabe o que fazer, ela sabe que aquilo está acontecendo, não é porque ela está doente, então muitas meninas sentem medo nesse momento, ela sabe quais são os materiais que ela vai utilizar para fazer a sua higiene, ela sabe como ela vai trocar esse absorvente, a gente pode criar uma rotina aí também dessa troca, que é o mais difícil que eles compreendam, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar. Então, tem algumas estratégias que a gente pode realizar desde que a família seja parceira. Nós temos as famílias aqui, elas se engajam muito na terapia e temos facilidade com isso, mas é um processo, até mesmo porque aceitar que a sua criança já é uma mocinha não é tão fácil, né? O Roberto Mendes, ele já tinha falado aqui que ele é autista, neuropsicólogo. Ele escreveu assim: nós, adultos, não somos bem acolhidos, não há profissionais compreensivos, nem atendimento sobre autistas leves que são adultos. Temos muitas necessidades. Como você vê, Kátia, os profissionais? Você está trabalhando com adulto, aí eu queria fazer para todos, para o Kelvis e para a Ida também. Como é que vocês veem a preparação dos profissionais? Está ouvindo o Lucelmo, Kátia? Estou ouvindo, sim. Sim. Lucelmo, tanto na prática quanto na teoria, nós encontramos muita dificuldade, né, da família em aceitar. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou te escutando, pode. Tá, porque sumiu o pessoal aqui da tela. Da família em aceitar esse desenvolvimento, em aceitar o trabalho com a sexualidade, como também dos profissionais. Então, muitos profissionais não estão preparados para lidar com isso, não estão preparados para entender como abordar, como se aproximar dessas questões relacionadas à sexualidade, também à higiene, e também como estruturar uma atividade, para que ela realmente seja efetiva, para que a gente consiga alcançar os objetivos propostos. É difícil, né? Aida, como você vê essa questão dos profissionais? Bom, eu cortou um pouquinho, eu perdi um pouco a fala da Kátia, mas vou falar o que eu posso falar sem ter ouvido um pouco o comentário dela. Eu continuo vendo um despreparo muito grande das pessoas terem habilidade para trabalhar com autismo na vida adulta. Juntando todas essas questões que a Kátia colocou de autocuidado, essas questões também medicamentosas, a questão que você também colocou de trabalhar com um jovem que tem um autismo mais severo e saber lidar com as questões do comportamento, que muitas vezes eu vejo que atrapalha muito os profissionais, não saber como fazer, né? Como lidar. Naquele momento que eu ia fazer uma colocação para a Kátia, eu ia fazer a mesma pergunta que você lançou para ela, a questão dos serviços públicos. Mas eu ia ampliar um pouco a discussão, que quando eu comecei a atender pessoas com autismo, logo de início eu peguei já muitos jovens
com autismo logo no início da carreira. E eu tive um impacto muito grande, porque assim, essas famílias me procuravam já numa história de vida, né? Assim que eu comecei a trabalhar, eu já fui atender uma jovem que era mais velha do que eu, né? E eu me lembro muito da mãe dela, que inclusive veio a falecer já há algum tempo atrás, da dificuldade que era para essa senhora buscar ajuda no serviço público para todas essas questões que a Kátia colocou, né? Procurar ginecologista para essa jovem, procurar serviço de saúde no ambulatório, quer que seja, para poder ajudá-la. E menos ainda quando a gente falava no consultório, tinha profissional que pudesse ajudar, né? Essa menina, na época, com essa jovem com 30 anos, a poder desenvolver um repertório de autocuidado, por exemplo. Então, já faz o quê? Já vai fazer aí 18 anos, né? E eu não vi muitas modificações no que se refere tanto à parte técnica de autocuidado, de medidas de saúde, que sejam efetivamente, né, que a gente possa dizer que a gente tem resultados efetivos aí nesses anos todos. Eu não vi, né? Eu vi muito pouca coisa sendo feita. Muito pouca coisa. Kelvis? Acordado? Ok, Kátia. O Kelvis miou aqui, acho que ele tá paradinho, inclusive. Eu não tô vendo. Tô te ouvindo, o Lucelmo não está te ouvindo, Kelvis. O povão tá ouvindo o Kelvis? Eu estou ouvindo o Kelvis, sim. Ai, que estranho. Vou perguntar pro povo aqui. Eu não tô vendo aqui. Aí eu perguntei pro povo aqui. Pera aí um pouquinho, Kelvis. Acho que tá assim. Pode falar, Kelvis. Pode falar, Kelvis. Ah, não sou eu, não. Acho que é metade aqui tá ouvindo, outros não estão ouvindo. Congelou, tá vendo? Então eu vou pedir pro Kelvis sair e voltar. Para ver se corrige aqui. Tá bom? Tá. Agora tá aqui de novo a Ida. A Ida já saiu, daqui a pouco ele volta. É assim mesmo, tem problema técnico mesmo. 4 pessoas, ó, só para vocês saberem, para o pessoal aí saber. Eu tô falando do Rio de Janeiro hoje, eu tô tendo um cenário um pouco diferente aqui, porque eu tô no hotel. A Ida e a Kátia estão falando de Uberaba e o Kelvin está falando de Teresina. Aliás, agora não está nem falando, né? Mas ele estava falando lá de Teresina, do Piauí. Então, da minha terra. Na terra da Ida. A terra do sol. Pronto, deu certo. Agora sim. Kelvin, diga a sua opinião. Aida, tá me ouvindo? A formação dos professores, dos profissionais. Aida? Estamos ouvindo você, querido. Pode falar. Tivemos um problema técnico. Não, você está ouvindo? O professor ouvindo. Lucelmo lhe perguntou sobre a questão da formação técnica dos profissionais. O que você acha? Na hora que a gente pergunta para ele, ele foge, Lucelmo. Ele não quer responder. Você está falando comigo? Não, é porque eu estou sem retorno, não estou vendo nem o Lucelmo nem Kátia, desculpa. Aí então eu achei pode falar que está todo mundo lhe ouvindo. Te entendi. Você pode repetir a pergunta, que eu fiquei confuso aqui. Não? Sobre a sua opinião sobre a formação dos profissionais, a nossa formação para de uma forma geral. Isso. Você que é professor, eu vejo uma formação muito empobrecida, na verdade. Hoje, como eu trabalho também na graduação, sou professor, leciono na graduação, eu vejo, de uma forma geral, esse processo muito deficitário. Você não vê uma discussão focada em questões, principalmente com relação até, de uma forma geral, às demandas e dificuldades para a formação.
para lidar com comportamentos, né? Então, a questão técnica fica muito a desejar. Eu acredito que isso vem a sanar com pós-graduações, né? Ou com cursos de formações que ainda não existem, né? Focados para um manejo de pessoas com TEA na vida adulta. Né? Agora, já a gente vê, eu não sei na sua experiência aí lá na sua pós-graduação, se tinha algum momento que se discutia com relação especificamente à vida adulta, né? ou se isso é tratado de uma forma muito generalista. Ao meu ver, é muito generalista e muito pobre, né? Sim, eu caminho para a terceira pós-graduação na nossa área, e realmente eu vejo que a gente tem que aprofundar muito ainda essa discussão, muitas pesquisas. E se a gente vai para campos correlacionados, por exemplo, dentro da área da educação que eu pesquiso, né, onde eu migrei muito mais, ou dentro da comunicação alternativa, onde eu estou muito fincada, a gente também vê muita necessidade de pesquisa nessa área. Então, acaba que tentando montar uma correlação nessas três áreas, a gente tem muito que pesquisar ainda. Os poucos profissionais que a gente percebe da área da saúde, seja enfermagem, seja dentista, são profissionais que têm algum manejo mínimo, são profissionais que têm um familiar, que têm um histórico relacionado e que acabaram se envolvendo com o tema pessoalmente e que adquiriram esse manejo para lidar com o público de uma forma geral, né? Mas em nível de formação técnica mesmo, não há, né? Não temos isso ainda. Não é? Mas de repente seja aí uma proposta que vai surgir desse contexto. Isso. Quero fazer uma pergunta nesse sentido para a Kátia. Kátia, está me ouvindo? Tô te ouvindo. Ainda não temos retorno do Lucelmo. E agora você está num campo... Lucelmo, desculpa, cortou. Você pode começar novamente, por favor? Sim. Você é terapeuta ocupacional, mas você está numa fronteira entre a terapia ocupacional hoje e a análise do comportamento. Você tá conseguindo falar com eles? Eu acho que a gente tem que continuar, né? Ocupacionais eles estão falando, lidando com o comportamento. Desculpa, eu consegui compreender apenas até a fronteira, que eu estou entre uma fronteira. Como você vê a relação entre terapia ocupacional e análise do comportamento? Ah, sim, Lucelmo. Antes dessa live, eu até fiz uma pesquisa na PubMed, né? E encontrei um material bem interessante do Jornal de Terapia Ocupacional e falando sobre isso, né? Que muitos terapeutas ocupacionais ainda não conseguem enxergar a ciência ABA enquanto uma possibilidade de intervenção. Porém, isso está se ampliando, né? E espera-se que isso melhore. Porque é uma ciência que a gente pode se apropriar e que nós temos condições de trabalhar, mesmo porque dentro da aba nós trabalhamos com análise da tarefa. E na TO nós temos análise da atividade também, a qual tem uma estrutura muito próxima. Então, os profissionais, eles devem se preparar um pouco mais para estar lidando, né, e trabalhando com a ciência aba, principalmente com pessoas com TEA, e se apropriando desse conhecimento. Infelizmente, nós não temos grandes nomes, né, aqui no Brasil, mas é um estudo que vem se ampliando. Estou conhecendo muita gente que está buscando o conhecimento, né, da aba. Estou indicando muito a pós-graduação que vocês estão fazendo, o Lucelmo, Tiaída, tem toda uma equipe envolvida, para que nós podemos aí nos apropriar também desse conhecimento. E é importante, eu vou falar uma coisa íntima entre eu e a Kátia, é importante que eu conheça a Kátia somente há 3 anos. E nesses 3 anos ela se apropriou da análise aplicada a partir de um trabalho que a gente vem fazendo junta, né, Kátia? Então, isso significa a validade do que ela está falando, porque até há 3 anos atrás ela não conhecia, né? Então, ela veio a conhecer com a minha vinda para a vida dela. Então, aí, a partir daí, foi Tiaída, é importante falar que eu não conhecia e o que eu sabia não me permitia nem gostar disso.
como a gente já discutiu várias vezes, né, infelizmente, a análise do comportamento, ela é vista de uma maneira muito inadequada. Isso não é verdade. A partir do momento que eu conheci a Tia Ida e que ela começou a me ensinar, eu vi que a possibilidade ela é infinita de intervenção. E vários profissionais podem se apropriar desse conhecimento e podem utilizar isso dentro da sua prática de diferentes maneiras. Então, para aquelas pessoas que têm receio, infelizmente, né, aqui em Uberaba é uma realidade, a gente encontra uma dificuldade quando se fala que trabalha com aba, quando se fala que trabalha com análise do comportamento, pelo desconhecimento. Então, também é uma vertente aí que a gente tem que buscar aprimorar e mostrar a importância desse trabalho e como ele pode ser aplicado e como ele é efetivo, como ele é baseado em evidência, né, Lucelmo? Exatamente. Pessoal, nós estamos acabando, o horário está terminando aqui. Eu vou pedir para a gente falar as palavras finais aqui. Vamos fazer nessa ordem também, aí, da Kátia, o Kelvis. O Kelvis eu vou chamar agora de Neymar. Porque Neymar, só caindo. É o cai aqui. Minha internet está só caindo. É o nosso Neymar aqui do time, tá bom? E eu fiquei perdido, porque não... Vamos voltar. Tinha hora que eu não escutava vocês. Não, tudo bem, não precisa se desculpar, tá tranquilo. Aqui não pode eu perder a oportunidade. Nossa, perde o amigo, mas não perde a piada. Nossa senhora, tá vendo, né? Então, pessoal, dizer para vocês que esse vai ser só um dos momentos que a gente vai discutir. Isso vai servir de ocasião para que a gente discuta melhor essas práticas, né? O que vem a ser essa análise de tarefa bem aplicada, porque é difícil demais fazer análise de tarefa. Quando a gente pega uns programas de intervenção comportamental, eu acredito que uma das coisas mais difíceis seja fazer um bom encadeamento comportamental dentro dos programas, né? Falar mais sobre que práticas são essas que a gente tem que entender e experimentar mais para poder comparar esse sujeito, né, com ele mesmo no final do seu crescimento. Falar um pouco mais sobre a comunicação alternativa, que as pessoas confundem ou ainda falta muito para se discutir sobre como aplicar de uma forma mais interessante dentro desses programas, falar dessas dicas, dessas agendas visuais e como esse trabalho pode mudar a vida de adultos, de famílias inteiras que têm pessoas com TEA e que sofrem grandes dificuldades diárias, pois não sabem, né, como fazer no seu dia a dia, não sabem como fazer na sua vida. É isso aí. Obrigada, pessoal. Até mais. Kátia, o que você manda para nós? Bem, primeiramente eu queria agradecer a todos por participarem dessa discussão. Como a Tia Ida falou, o ensino de atividades de vida diária, o ensino do autocuidado e também o ensino de habilidades sociais, ele traz qualidade de vida. E esse é um dos principais objetivos que a gente tem que ter, qualidade de vida para esses sujeitos e também para os seus familiares. Eles devem ter condições de viver com mais dignidade, de ter mais independência e de ter mais autonomia dentro da sua rotina. Então, é muito importante a gente pensar nisso também. E na valorização que isso tem que ter na vida do sujeito, né? Como a Tia Ida falou, um encadeamento bem feito, ele é um processo que deve ser muito bem analisado, muito bem estruturado. E isso deve ser feito, de preferência, por uma equipe. Todos colaborando um com o outro, todos trabalhando na mesma linha de raciocínio, utilizando as mesmas estratégias, com a mesma abordagem. Então, o que eu deixo aqui também, né, com pessoas aí de vários locais do Brasil, é a importância do trabalho em equipe. A partir do momento que se tem uma equipe bem estruturada, uma equipe coesa, a gente consegue desenvolver um trabalho muito mais satisfatório e adequado em parceria com as famílias e até mesmo também com os nossos sujeitos de intervenção. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, Kátia. Kelvis, o que você manda para nós? Pessoal, primeiramente, obrigado pela participação, pela audiência, né, das pessoas que comentaram e participaram. Eu acredito que a proposta...
a proposta... Oi? Está me ouvindo? Não? Estamos. Está ouvindo? Ah, tá. Eu pensei que já tinha caído de novo. Então, eu acredito que a ideia, a proposta de quem trabalha na linha de atenção da saúde, né, que é o que a gente faz, principalmente, e vinculado à educação também, obviamente, é sempre promover qualidade de vida para os sujeitos em todas as etapas de desenvolvimento. Né? Então, quando a gente faz uma intervenção precoce, a gente planeja não só para infância, a gente planeja que os sujeitos tenham uma vida adulta também, né? E hoje a estimativa de vida, a expectativa de vida mostra isso para a gente, né? Que nós temos cada dia mais pessoas autistas, adultos, pessoas recém-diagnosticadas, né? E a discussão, ela vem a sensibilizar o tema, vem a trazer essa inquietação de repente, criar mais contexto para a gente estudar mais, para a gente conversar mais sobre o assunto, de repente, planejar aí uma formação nesse sentido para a rede pública, para a rede de saúde, né, que ainda é muito carente, e eu acho que esses momentos são muito importantes, e a gente tem mesmo que falar sobre e mostrar o que a gente aprendeu, o que a gente conhece, o que a gente testa na nossa prática. Obrigado, Kátia, por fazer isso hoje. Eu que agradeço vocês pela colaboração. Kátia. Esse encontro, né, essas lives, estão proporcionando um encontro muito rico aqui de pessoas de muitos lugares. Pessoas que estão assistindo aí, eu agradeço a todo mundo pela participação, pela paciência, porque a gente está fazendo, essa é a terceira, né? A gente está fazendo, então a gente está aprendendo ainda também, todas essas coisas técnicas aqui, né? Tem várias dificuldades, mas a gente está, eu acho que, conseguindo dar o recado, né? Fazer a discussão sempre de altíssimo nível. Quero agradecer aqui de uma maneira muito especial a Kátia, porque nós conseguimos fazer aqui um debate, Kátia, muito rico, né? A sua contribuição. Eu sempre falo assim, ó, eu sou professor, né? E aí eu fui estudar análise do comportamento. O Kelvis e a Aida são psicólogos. Você é terapeuta ocupacional. A análise do comportamento possibilita essa riqueza de múltiplas expertises, né? E a gente se encontrar e compartilhar esses expertises e construir alguma coisa a mais a partir dessa linguagem comum, que é a análise do comportamento, é uma coisa fantástica, né? E é muito difícil a gente construir espaços com essa riqueza. Então, eu agradeço a vocês, todos que participaram, agradeço a todos que assistiram, e até a semana que vem. Deixa eu já fazer o anúncio. Então, primeiro, todo mundo se inscrevendo no seminário, vai ser um seminário muito bom, incrível mesmo, um seminário bem bacana, de autismo na vida adulta. Nós temos que valorizar, porque é um evento realmente difícil de acontecer, raro. E semana que vem nós vamos conversar aqui com a Michele Malab, que é psicóloga. Ela é diagnosticada também com autismo, tem filho com autismo. E a gente vai falar sobre autismo leve, né? As dificuldades do diagnóstico na vida adulta. A Michele é uma pessoa muito especial, ela é uma militante também da causa, uma pessoa muito comprometida com as práticas baseadas em evidências. Então ela vai aqui contribuir conosco. Nós vamos continuar nesses debates aqui da vida adulta e a gente espera que você que assistiu aí assista também semana que vem, tá bom? Abraço, tchau para todos. Tchau.